Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 23 do curso de Espiritismo Básico, um ensino inicial do que é o Espiritismo. E nada melhor do que ler o Livro dos Espíritos, que é o livro indicado para quem está começando a entender a doutrina dos Espíritos. Foi o primeiro livro que Kardec compilou e essa história toda eu explico na aula 1, né? E aí eu recomendo que você, se você não assistiu, que assista a aula 1 e faça na sequência o estudo. Nós estamos na aula 23 e tem alguns conhecimentos iniciais que já falamos lá atrás. Então, é muito recomendável que você venha seguindo a sequência, tá? Mas também não é nenhum impeditivo. Se quiser fazer essa e depois recupere e assiste as outras também, bora lá. Bom, a gente sempre faz a leitura do Sinal Verde e depois a leitura do Livro dos Espíritos com algumas questões. Hoje a leitura do Sinal Verde se chama Assuntos do Tempo, Assuntos de Tempo. Vamos então para a leitura do Sinal Verde de hoje, Assuntos de Tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros, para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola, a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de qualquer preocupações. Mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Então, mais uma vez, um texto muito bom, muito gostoso aqui no Sinal Verde, que fala sobre o quê? Sobre utilizarmos da melhor forma possível o nosso tempo enquanto estamos aqui encarnados. Precisamos lembrar que lá em cima tem uma fila de espíritos querendo encarnar, que perceberam a necessidade de encarnar para corrigir erros. Todo mundo sabendo que estamos aí numa reta de mudança do planeta e quem não corrigir os seus erros, quem não pegar o prumo, a senda de Deus, né? Seguindo o Evangelho de Jesus, em nome do bem, sempre, sempre com todo o pensamento voltado ao bem, quem não pegar essa senda não vai continuar nesse planetinha, não. Como já falamos na aula passada, né? Então, esse planeta aqui vai virar um planeta de regeneração. E só vão ficar os espíritos que estiverem regenerados de fato, ou que estejam num nível vibracional equivalente com essa categoria. Bom, então temos que aproveitar o tempo ao máximo possível, né? E qual é a única coisa que levamos dessa encarnação, né, para o mundo espiritual quando desencarnamos, quando voltamos ao mundo espiritual? Né? É o nosso aprendizado,
o nosso conhecimento adquirido. Então, o segredo de tudo é estudo, estudo, estudo. Aprendizado inteligente, formando sabedoria e compreensão. Tá? Com esses dois, você vai cada vez mais se elevar. Mas precisamos de conhecimento e verdade. Né? Conhecimento é o pai, verdade é a mãe, e os dois juntos geram, então, sabedoria e compreensão. Sabedoria e compreensão levamos juntos, né? E dentro de sabedoria e compreensão vai o ego, vai todo o nosso conhecimento que nós obtivemos, ética, moral, conhecimento terreno também, né? Se aprendemos a tocar um piano, vamos levar, né? Se aprendemos a tratar bem os outros, vamos levar isso também, né? Se aprendemos a fazer caridade, vamos levar. Então, se eu puder resumir para vocês o meu conselho de aproveitar tempo, seria estudem. Mas ele continua. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora, nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Então, por vezes, a gente perde muito tempo com programas de televisão que não ajudam em nada. Não ajudam em nada. Pare sempre para avaliar assim, o que isso aí que eu estou assistindo vai me trazer de crescimento, de aprendizado para o meu ser, de evolução para o meu ser. Antes de tudo, faça uma pergunta a você mesmo, né? Aonde eu quero chegar? Né? Porque também quem não sabe aonde quer chegar, quem não sabe os objetivos de vida, né? Qualquer caminho serve. Mas quem sabe aonde quer chegar? Olha, eu quero evoluir. Eu sou um ser que eu quero progredir, eu quero evoluir, eu quero chegar num nível que eu consiga só estar com pensamentos bons, fazendo bem, para que eu, quando desencarne, eu vá para um local elevado e que eu possa, então, pelo menos me manter nesse planeta. Né? Porque os que vão ser retirados daqui são os que estão com carga ruim, energia ruim, e vão para um planetazinho muito atrasado, né? Uma idade da pedra, alguma coisa desse tipo. Bom, ok, então sabemos que temos que estudar, mas temos também que trabalhar. O trabalho é aprendizado constante. Constante. Então ele comenta aqui, olha, o trabalho no tempo dissolve, ou seja, durante o tempo em que você está trabalhando, você dissolve qualquer peso, qualquer pensamento ruim, qualquer preocupação, né? Mas tempo sem trabalho, ao contrário, né? Ele cria fardos, pensamentos ruins, e aí você começa a acabar baixando o teu campo energético e aproximando vibraçõezinhas ruins que não deveriam se aproximar. Se você estivesse ali trabalhando, empenhado em fazer o melhor, fazer o bem, o trabalho não é só uma frasezinha, o trabalho ele eleva a gente, ele dignifica o ser, né? E principalmente, e aí uma recomendação que eu faço, na verdade, era uma recomendação de Pitágoras, né? O grande filósofo Pitágoras sempre falava aos seus discípulos, né? Para tudo que vocês fizerem, consagrem a Deus o que estiverem fazendo. Sempre vou fazer um trabalho, seja ele qual for, vou pintar essa parede, vou pintar uma parede. Ai, consagro, Deus, a ti esse trabalho. E façam como disse o apóstolo Paulo, nosso querido Paulo, que falava na carta aos Colossenses, de tudo o que fizerdes, fazei-o com amor, que este é o vínculo da perfeição. Né? Ou seja, fazendo com amor, tudo sai perfeito, maravilhoso. E é isso. E aí ele continua aqui, olha, um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Então, é terrível quando você tem tempo sobrando
cai no ócio, né, que não faz nada, e aí começa a pensar besteira, começa a imaginar que aproveitar a vida é isso, né? Eu quero aproveitar a vida. Eu vou aproveitar. Esse fim de semana eu vou aproveitar muito. Quando você ouve um amigo seu falando isso, o que você pensa? Deveria pensar assim: puxa, você vai pegar um livro e vai ler de ponta a ponta, um livro de muita sabedoria, né? Não precisa nem ser um livro espírita, um livro de sabedoria que te dê aprendizado profundo do universo. É isso que tu vais fazer? Será que ele vai responder sim, é isso que eu vou fazer, é isso mesmo? Né? Vamos estudar junto, a gente troca mensagens e tudo. Bom, aproveitar a vida é, acima de tudo isso, tá? É trabalhar para Deus, trabalhar para você ganhar aprendizado de vida, estudar, né? Cada vez mais. Pode ser um ensino superior, como ele comenta aqui, que vai te trazer conhecimento, mas não da maneira como as pessoas vulgarmente consideram o aproveitar a vida, né? Consideram cair na gandaia, tirar umas férias, debaixo do sol, parado, evoluindo. Será que estão evoluindo, né? Esse é o grande problema, né? Não que você não possa, de vez em quando, pegar um sol, um contato com a natureza, é sempre muito bom, né? Fazer um descanso, uma meditação, é sempre muito bom. Mas não podemos acreditar e ter certeza de que o melhor da vida é isso, né? De que nós estamos aqui para isso. Isso não. Esse é o pensamento errado, né? Aproveitem sim a natureza, principalmente para ter contato com a natureza, para meditação, para aprendizado, observação, né? Observação. Quando você observa o visível, você enxerga o invisível. Esse é um ditado místico judaico, tá? Dos antigos Tanaim. Mas cabe a outro vídeo isso aí. Mas é muito interessante, né? Quando a gente para observar os detalhes da vida, a gente começa a observar a grandeza de Deus, a grandeza da espiritualidade agindo naqueles seres e na natureza de uma maneira geral. Bom, observe então quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quanta coisa boa você pode fazer em meia hora, em 15 minutos. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se, né? Senão procurar iludir-se. Tá bom? Quem sabe o caminho, quem está na senda, esse aí não se ilude. Esse sabe o que quer, né? Mas é aquilo que eu falei agora há pouco. Quem não sabe o que quer, não sabe os objetivos de vida, de ser, né? Não sabe para onde vai, aí qualquer caminho serve. E aí tudo é desilusão. Pessoal, esse foi Assuntos de Tempo, do Sinal Verde. Vamos agora ao Livro dos Espíritos de hoje. E na última aula, no Livro dos Espíritos, nós fomos até a questão 176, em encarnação nos diferentes mundos. Nesta aula, nós vamos começar então na questão 177. A questão 177 começa então com a seguinte pergunta: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fileira de todos os mundos existentes no universo? Então, lembrando que nós estamos falando dentro de um capítulo 4, dentro do título da pluralidade das existências, ou seja, existência em outros mundos, inclusive, né? E nesse momento falando de justiça da reencarnação. Bom, e a pergunta é, olha, para a gente chegar lá no nível de espírito perfeito, espírito puro, né, a gente tem que passar pela fileira de todos os mundos existentes no universo, né? Sendo que os espíritos já haviam comentado que existem outros mundos e que a gente eventualmente, melhorando o nosso nível, a gente poderia inclusive ir para outro mundo, para outra existência
em outro globo, né? O que eles chamam de globo aqui no século XIX é um planeta, um mundo, né? Mesmo que seja numa dimensão mais etérea, mais um planeta, sim. Resposta: não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. E o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então, o que ele está falando aqui, olha, nós estamos num planeta aqui, falei isso na última aula também, vale reforçar, estamos num planeta que está num nível vibracional chamado de planeta de provas e expiações. Nosso planeta hoje, ele vibra nesse nível, provas e expiações. É um planeta que predomina o mal. Tem bom? Tem. Tem muita gente pensando bem, o tempo inteiro pensando positivo, né? Mas o mal sobressai. Ou seja, a quantidade de gente pensando coisa ruim, pensando no mal constantemente e fazendo isso vir à tona no consciente coletivo de todos, né? Seja através de jornais, seja através de qualquer comunicação que hoje em dia é farta pela internet, né? Meio digital. Então isso acaba vindo à tona, o mal vem à tona muito fácil nesse nosso planeta. Então o que ele está falando aqui é o seguinte: existem muitos globos que estão nesse nível. O que adiantaria você sair desse planeta para ir para um outro que está no mesmo nível vibracional, né? Não adiantaria. Então, o que acontece na maioria das vezes é que você, estando ainda aqui dentro do range de vibração desse planeta, né, dentro do campo vibracional desse planeta, você continua voltando sempre nesse planeta, né? O que se espera agora é que esse planeta suba o nível dele, do campo vibracional. Então, vão diminuir os espíritos que estão num nível ruim, vão diminuir. Vão diminuir. Já falamos sobre isso na última aula, assista a última aula. E aí, o que acontece? Vamos melhorar o nível geral. Quem estiver nesse nível, vem, acompanha o planeta e continua no planeta. Os que não acompanharem, vão para outro planetinha pré-histórico que vem por aí, né? Não importa o nome dele, não, é o planeta X, é o planeta Kion, é o planeta... Não importa o nome, vão para é isso que a gente tem que entender agora, vão para um planeta muito pouco elevado, um planeta de sofrimento, de fato. Tá? Bom, como se explica, então, a pluralidade de suas existências? É a pergunta A, dentro da pergunta 177. Como se explica, então, a pluralidade das existências, ou seja, as múltiplas existências, em um mesmo globo, em um mesmo planeta? Resposta: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então a resposta é a seguinte: olha, não tem problema você estar no mesmo planeta. Uma hora você vai nascer pobre, outra hora você vai nascer rico, outra hora você vai nascer aqui num país aqui mais ruinzinho, outra hora você vai nascer num país top para você aprender, estudar tecnologia e tal. Mas você vai pegando experiência e aprendizado em todas as tuas existências. Em todas as tuas existências, você vai aprendendo, crescendo, evoluindo. Não tem existência que o ser não aprenda, a não ser que não queira que se tranque dentro de uma caverna. Mesmo trancado numa caverna, você aprende alguma coisa, né? Acabamos de comentar agora há pouco. Olha, se depende só do ser. Se o ser quiser, ele aprende, né? Olhai o visível e enxergarás sempre o invisível. Então, mesmo numa caverna, você pode escrever um livro, por exemplo. Muito bem. 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já vieram?
Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhe proporcionar meio de se adiantarem. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas as pessoas que estão vibrando negativamente vão para um mundo pré-histórico, por exemplo, né? Pode ser que não seja pré-histórico, tá? Pode ser que já tenha civilizaçãozinha, mas muito rudimentar ainda, né? Mas em termos de tecnologia, um planeta muito mais atrasado do que o nosso, por exemplo, né? Então não confundamos nível de tecnologias e de sabedoria do povo, né? Para nível vibracional energético. O que está se falando aqui é um espírito pode vir de um nível energético, de um planeta de um nível energético superior, para um planeta de um nível energético inferior? Essa é a pergunta aqui. Ó. E sim, quando estiverem em missão. Então, às vezes, um espírito em missão, até um espírito puro, que não precisa mais encarnar, já aprendemos isso em questões anteriores. Até um espírito puro, aquele nível que não precisa mais encarnar, né? Ele, vez por outra, ele vem, encarna, para quê? Missão, para trazer para a gente alguma sabedoria, algum conhecimento, algum aprendizado. E essa é a grande explicação porque de vez em quando nascem sábios dentre nós, né? Pessoas de altíssimo nível espiritual, justamente para trazer conhecimento, para trazer direcionamento para um determinado povo, uma determinada região, ou às vezes até o globo inteiro. Né? Questão A. Mas não pode dar-se também por expiação? Ou seja, ele errou muito. Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Resposta. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, às existências mal empregadas. Tá? Então, os espíritos não retrogradam significa não voltam atrás no seu nível do seu campo energético, do seu campo vibracional. Né? Então, se você já está num determinado nível vibracional, você pode até, numa encarnação, por um deslize, por um problema qualquer, pode não evoluir, pode não conseguir um grande aprendizado, uma grande evolução. Porém, ele vai voltar no mesmo planetinha, provavelmente. Tá? Ele não vai para um planeta inferior. Quem vai para um planeta inferior, né, inferior tecnicamente, tecnologicamente, tudo, mais na vibração dele. Na vibração dele. Ele só vai para um outro planeta se esse planeta que ele está subindo o nível, e isso acontece depois de muitos milênios, né? Se esse planeta está subindo o nível e ele não está subindo, ele está paradão lá. Né? Como a gente sabe que agora aqui entre nós tem vários que não subiram o nível e que provavelmente não vão continuar nesse planeta aqui. Tá? Mas é isso. Acho que essa daqui a gente já tinha, inclusive, falado várias vezes sobre essa resposta que os espíritos deram aqui. Olha, o espírito não retrograda. Entendam não retrograda com não perde a sua consciência que já adquirida. Todo o aprendizado ético, moral e da consciência não perde. Ele não retrograda. Então ele vai encarnar lá onde for, com o conhecimento que ele tem. Se ele está vibrando com o mal, ele vai para lá vibrando com o mal. Provavelmente vai, porque tem que ir, né? Porque é um planeta que está nesse nível vibratório. Muito bem, pessoal. Então vamos agora à questãozinha B aqui. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Resposta. Os que faliram em suas missões ou em suas provas, né? Aqueles que não conseguiram atingir os seus objetivos. Quando nós vamos encarnar, normalmente a gente vem com uma determinada missão
com um determinado objetivo, planejadinho lá no alto lá, né? Normalmente a gente para, senta e vamos fazer isso, isso, isso e isso. Fechou. Combinado. E vem para a missão. E por alguma razão a gente desviou-se, né? E não cumpriu aquela missão, não cumpriu aquela prova. Pode ser uma prova. O que é uma prova? É uma dificuldade. É algo que a pessoa tem que passar, difícil, muitas vezes de dor, uma prova de dor, muitas vezes, né? E a pessoa não aguenta. A pessoa, às vezes, reclama, chia, né? Não suporta, de uma maneira geral, não suporta aquela dor. E aí o que acontece? Vai ter que passar novamente pelaquela prova. Ou vai ter que novamente encarnar para tentar atingir aquela missão que tinha prometido. Questão 179 agora. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Irão todos alcançar o mesmo nível de perfeição? Resposta: não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados que outros, né? Então, eles entenderam aqui a pergunta como Kardec talvez tenha tentado fazer essa pergunta, dizendo, olha, todos os espíritos atingirão ao mesmo tempo, né? E a resposta dos espíritos é, olha, tem uns mais adiantados e outros mais atrasados. Em todos os mundos é assim. Nada é, imagina se todos estivessem no mesmo nível, né? Não é assim que funciona. Existem espíritos novos nascendo a cada momento no nosso planeta, né? O fluido vital energizando, entrando, nascendo, fazendo novos seres sendo criados. E esses novos seres sendo criados, eles vão surgindo, evoluindo, crescendo. E esses vão demorar um pouquinho mais para chegar num nível de perfeição. Então foi essa a resposta aqui dos espíritos na 179. Muito bem, vamos agora para a 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que tinha? Eu já tinha respondido essa há um pouquinho atrás, né? E a resposta é, sem dúvida, a inteligência não se perde, exatamente. Não se perde. É o que a gente leva sempre, né? É a nossa consciência. Entenda-se inteligência com inteligência moral, inteligência ética, né? Toda a nossa consciência nós levamos. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Bom, eu queria chamar a atenção para esse ponto, essa resposta é muito interessante, né? Parte da resposta a gente já sabia, olha, sem dúvida a gente leva a inteligência, inclusive se a gente for para o planetinha pré-histórico, você vai para lá com a tua inteligência. Só que você vai com a tua inteligência para dentro de um serzinho macaquinho, né? Um pré-históricozinho, né? Um serzinho neandertalzinho, né? Digamos assim. Ou alguma coisa semelhante a isso em outro planeta, né? Só que o cérebro dele não permite que essa inteligência, essa consciência que você leva, ela aflore. Então, de uma certa forma, você vai receber e vai perceber conceitos, né, levemente de bondade, tudo. Você vai ser um ser mais tranquilo do que alguns outros lá da região, né? Você vai ter um pouquinho mais de consciência, mas você não vai aflorar naquele cérebro, naquela matéria, tudo que você detém. Ah, perdi minha consciência. Então, não perdeu. Quando desencarna, você retoma tudo que você tem, inclusive lembrança das outras vidas, né? Quando a gente desencarna, abre-se o leque e a gente volta a enxergar. O ser vai crescendo, ser matéria, né? O ser matéria vai desenvolvendo, conforme é permitido por Deus e pela espiritualidade, naquele determinado planetinha. Quando o ser estiver cada vez mais evoluído, você vai conseguir despertar e começar a desenvolver ferramentas, as primeiras
e aí começar a evoluir cada vez mais como ser, né? Utilizando cada vez mais o que você carrega contigo. Parecido com o que aconteceu aqui com a vinda dos egípcios, por exemplo, né? Os espíritos que vieram de Capela para cá. Então, recomendo o livrozinho Os Exilados de Capela, que é um livro muito interessante que fala sobre isso, sobre os espíritos que vieram de Capela, que Capela é uma região estelar, né, onde tem vários planetas e alguns sóis também, e esses espíritos vieram para cá, para a Terra, para dar sequência, porque justamente estavam num nível muito atrasado para o que se exigia lá naquela região daqueles planetas de lá, né? E aí vieram para cá e formaram aqui, então, os seres assim mais avançados que, de repente, surgiram aqui no nosso planeta. Mas, bom, esse é um outro assunto para outro vídeo. Voltamos aqui às perguntinhas. Vai. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Resposta. É fora de dúvida que têm corpos. Por quê? O espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, né? Como disse Jesus, muitas moradas na casa do nosso Pai. Sendo conseguinte de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Muito bem. Então acho que essa daqui não tem nem o que explicar, né? Está bem explicadinho aí. 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Me lembra algumas frases de Jesus falando exatamente nesse tom e nessa direção, né? Bom, assistam o vídeo do gnosticismo do Evangelho de Tomé. Evangelho de Tomé, com as perguntinhas e com os logions, né, os aprendizados e ensinos de Jesus. É imperdível, tá? É muito legal. Me lembrou agora por causa da resposta. À medida que o espírito se purifica, essa é uma explicação. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste-se aproxima igualmente da natureza espírita. Tornam-se-lhe menos densa matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Muito bonito o trecho também, explicativo, né, justamente dizendo isso, conforme a elevação do mundo, do espírito, o espírito estando num mundo mais elevado também, né, é um mundo mais sutil, um mundo que o espírito não é tão pesado muitas vezes, né, consegue se deslocar, muitas vezes consegue ter muito mais intuição com o mundo espiritual, né, com certeza.
por vezes consegue se comunicar telepaticamente com os outros seres. Não necessita matar para se alimentar. Não necessita, como eles disseram aqui, que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem, né? Que é algo animalesco. Né? O espírito se acha, então, cada vez mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Bom, então, pessoal, é o nosso caminho, tá? Vamos chegar lá. E quando estivermos evoluídos o suficiente, vamos para um local maravilhoso desse aí, para ter encarnações mais sutis, mais leves, né? Muito bem. Então essa foi a questão 182. Questão 183. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Resposta. Em toda parte, a infância é uma transição necessária. Mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. Então, provavelmente aqui o que eles estão dizendo é que essa transição com o espírito durante a infância, a gente sabe que ele fica muito desacordado, né? Ele fica ali num estado ali, guardado ali, onde ele não se lembra das coisas, não se lembra de nada, e gradativamente durante o seu amadurecimento, vem então cada vez mais à tona o seu conhecimento capaz de caber na matéria que ele está vestindo nesse momento. Né? E aí vai surgindo, então, o ser gradativamente, vai surgindo aquele determinado ser, com vontade, com desejo, com livre-arbítrio, que tem que ser respeitado. Pode ser até orientado, ajudado, mas tem que ser respeitado sempre. 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou para aquele. E pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. Tá? Bezerra de Menezes, quando desencarnou, Bezerra de Menezes foi um espírita, né? Pesquisem depois de Bezerra de Menezes, quem não conhece, foi um dos primeiros espíritas ilustres, né? Brasileiro, né? E era uma pessoa que vivia para o bem, fazendo caridade constante. E quando ele desencarnou, o trabalho dele foi tão grande, né? Na sociedade espírita brasileira. E todo o trabalho, por onde ele passava, ele fazia caridade, era médico, né? Bom, conclusão, quando ele desencarnou, ele foi recebido, né? Dizem que ele foi recebido por Jesus, e foi dado a ele justamente o direito de, olha, você está num nível elevado, você pode ir já para um outro planeta. E ele pediu, então, para continuar aqui, ajudando aos espíritos que estavam aqui, mesmo num nível elevado. Né? Olha, eu quero continuar para poder ajudar os outros aqui. Foi concedido, porque é um espírito que já estava num nível já, e tudo de bom que ele fez aqui foi levado em consideração também, foi dado esse direito de escolha dele. Bom, e aí vem a pergunta A aqui. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau de sua elevação. Então, o que determinará? Se o espírito não pedir, o que determina para onde ele vai? Qual é o mundo que ele vai? Né? O grau de sua elevação. Né? Entenda-se também, e aí eu é que estou comentando aqui, que o grau de sua elevação se mede como? Campo vibratório de cada um. Energia vibratória. Pensamentos que formam a tua vibração. Uma pessoa que só fala maldade, que só quer o mal dos outros, que odeia 10, 20 pessoas em sua vida. Como vocês acham que é o campo vibratório dessa pessoa? Terrível. Não é um campo vibratório de luz, claro. E pelo campo vibratório é feito, então,
a rápida identificação do nível e de para onde vai esse espírito. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior. E a própria Terra também sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornados bons. Né? Então, é o estado que a gente sabe que estamos agora chegando, que não é um estágio ainda maravilhoso, perfeito, como eles dizem aqui, né? Mas é um estado muito melhor, é um estado que se chama de planeta em regeneração. Tá? Então, é um nível que a gente está caminhando e é o que eles estão dizendo aqui. Ó. Também o nosso planeta está se elevando. Né? Ok, e aí tem uma explicação aqui. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederão às outras ainda mais grosseiras. 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Resposta: há, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Pergunta A, dentro da 186. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Resposta: semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e o outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite, as primeiras claridades do alvorecer. Né? Então, como já falaram várias vezes os espíritos, tudo no universo é gradual. Mais uma vez eles estão dizendo aqui, não existe uma linha delimiнаtória que diz, ó, a partir de agora virou a chavezinha, virou puro. Né? Não é assim, é gradual. A elevação é sempre gradual, em todos os níveis, todos os níveis. Né? No nível menor dos imperfeitos, no nível dos intermediários e no nível dos espíritos perfeitos, né? Da ordem dos espíritos perfeitos, que são os espíritos puros. Mesmo dentro desses níveis existe uma graduação ali dentro. Muito bem, 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Resposta: não. É mais ou menos etérea. Depende do mundo. Né? Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria deste outro mundo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então é muito rápida essa mudança. Né? E você, encarnando em outro mundo, você vai formar e vai montar um perispírito no teu nascimento, né? No formato da matéria desse mundo, ou seja, etéreo, né? Completamente ali, mas utilizando cada vez um material menos denso. Né? Questão 188 agora, para finalizar hoje. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo, do que a outros? Então, a pergunta é assim, os espíritos puros estão em toda parte no universo ou eles estão ligados a um ou outro mundo? Né? Resposta: habitam certos mundos, ou seja, estão nas proximidades de certos mundos, mas não lhes ficam presos.
como os homens a terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então, o espírito puro, ele é elevadíssimo, ele com a sua sabedoria suprema, e já com a sua união com Deus, né? Como Jesus falava, né? Jesus era um espírito puro, sem dúvida, de altíssima grandeza, né? Espírito de luz, como nós espíritas falamos, né? E esse tipo de espírito elevadíssimo, né? Ele consegue estar em qualquer região, consegue ir de uma região para outra de forma independente e conforme a sua necessidade, né? Para suas missões, que eles continuam trabalhando constantemente, como Deus também não para nunca, já lemos sobre isso, né? Então, eles habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, né? E habitam certos mundos para auxiliar, para orientar, para coordenar aquele trecho do universo, aquele pedaço do universo. Também já lemos algumas questões com relação a isso, né? Nos explicando que eles ficam trabalhando, coordenando equipes de trabalho em suas regiões, né? E habitam certos mundos. Podem, melhor do que outros, estar em toda parte. Mas nós, espíritozinhos, pequenininhos, em crescimento ainda, em evolução, ficamos atrelados a esse planetinha aqui. A gente não pode, desencarnou, virei espírito, eu vou para qualquer outro mundo. Não, nós não temos essa liberdade. Tá? Quando muito, nós vamos aqui para um nosso lar, que é uma cidade espiritual, né? Ou uma outra cidade espiritual qualquer, em que existe ao redor do nosso planeta, numa dimensão espiritual, né? Diversas cidades pelo globo inteiro que recebem os desencarnados. Bom, então é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui hoje. Foi uma aula mais longa, mas eu acho que valeu muito a pena, muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.